Boa tarde, pessoal, tudo bem? Sr. Tonico, de Economia. Fazendo esse primeiro vídeo nosso depois do primeiro bimestre para passar a devolutiva da prova de vocês. Peguei uma prova aqui de um aluno que tirou a pontuação máxima, só para mim dizer quais foram as questões corretas e vocês ficarem por dentro do que aconteceu e com a prova de vocês, aquilo que vocês marcaram, ok? Seguinte, então a prova tinha 8 questões, tá? Ela é exatamente igual ao trabalho que eu mandei para vocês, foi feito de propósito isso, tá? Eu encaminhei a prova antes para vocês terem um tempo grande antes, para vocês preencherem ela em forma de trabalho. Todas as questões estavam nos slides, todas as questões estavam nos vídeos que eu passei para vocês assistirem, tá? Então, qualquer dúvida que vocês tivessem no preenchimento do trabalho, vocês poderiam estar buscando os slides lá, poderiam estar buscando as aulas para poder preencher ele sem problema nenhum. Todo mundo que me entregou o trabalho, independente de como que estava o trabalho, estava certo, estava errado, tirou nota integral. Eu não fiz correção do trabalho de vocês, o trabalho era uma maneira de vocês estudarem para poder fazer a prova. Esse era o objetivo, até para poder facilitar um pouco em função das nossas aulas não serem mais presenciais. Então foi essa a intenção de eu ter mandado um trabalho para vocês entregarem o trabalho antes para mim, tá? E uma vez postado, vocês estarem aptos a poder fazer a prova. E de qualquer forma, a prova também poderia ser em forma de consulta, né? Vocês estavam com a internet aberta, vocês poderiam estar consultando todos os instrumentos que vocês tinham aí no nosso material, até mesmo internet, sem problema nenhum para poder fazer a prova, tá? Então a intenção era essa. Então eu vou passar a questão aqui para vocês, só para nós nos entendermos, tá? Então a primeira questão ali era uma questão que estava falando sobre o liberalismo, né? Ao longo do nosso estudo sobre história econômica, discutimos sobre o liberalismo, uma importante escola econômica e social. O liberalismo teve suas raízes na Inglaterra, na França, durante o século 17 e 18, e o pai do liberalismo foi o Adam Smith, que é essa figurinha aqui que eu coloquei para vocês aí, só em forma ilustrativa, tá? E ele criou a mão invisível, né? Então é uma teoria que existe dentro do liberalismo, criada por Adam Smith, onde se fala sobre oferta e demanda. Então tem duas ilustrações para vocês ali, só para vocês ficar mais lúdico um pouco a questão, tá? E ali embaixo, então, toda a questão minha aí para vocês perceberem, eu conto para vocês o que é o conteúdo na questão e logo abaixo eu peço algumas afirmações para vocês, tá? Então era esse o objetivo. Sempre, se só pode marcar uma questão, tá? Pode ser que essa questão tenha várias corretas, mas aonde vocês marcarão, né, como se fosse em forma de gabarito, é só uma só, tá? Então, a letra A, pregava a liberdade individual, tá correto. O Estado era dono dos meios de produção, tá errado. O Estado no liberalismo não produz nada, ele não tem empresa, só a iniciativa privada que possui. Então, a letra A estava errada. Tá? Pode jogar fora já de cara. O Estado incentivava o setor privado, tá certo. Não tinha leis trabalhistas, tá certo. Liberdade individual. Então, ao primeiro momento, a letra B está correta. Vamos ler as outras. Democracia com separação de 3 poderes, está correto. Liberdade da propriedade individual, está correto. Incentivo à concorrência, está correto. Então, B e C estão corretos. Até por eliminação, já poderiam ver que era a questão E. Tá? Mas vamos ler a D também. Todas as propriedades eram do rei. Não tinha nada a ver com isso. O Estado protegia a importação, não tinha liberdade política. Estava errado. Então a correta é a letra E, onde está marcado aqui, onde as questões B e C estão corretas. Ok? Número 2. Sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um importante movimento revolucionário do setor produtivo durante o século XVIII. As imagens seguintes aqui do filme do Charlie Chaplin, tá? De Tempos Modernos, que foi imortalizado pelo Charlie Chaplin, tá? Revela esse momento nos cinemas. Quais desses eventos aqui abaixo fez parte da Revolução Industrial da Inglaterra? Então era só não viajar, e lembra que eu comentava com vocês na sala de aula, não viajem nas respostas. Lâmpada elétrica, letra A, tá errado de cara já, né? Nós não tínhamos nenhum tipo de produto, muito menos eletricidade, tá? Motor a vapor e cinema, tá errado. Letra B, motor a vapor, está correto, é a principal invenção da Revolução Industrial. Divisão do trabalho está correto, o próprio Charlie Chaplin está fazendo isso ali. E a exploração da mão de obra. Então a letra B está correta. A letra C, carro, não tinha. Energia elétrica, pode jogar fora.
Computador, nem se fala. E a letra E, as questões A e B estão corretas, está errado. Então o correto era só a letra B, tá? Motor a vapor, divisão do trabalho, exploração da mão de obra, ok? 3. No final da década de 20, precisamente em outubro de 29, o mundo ocidental sofreu sua maior crise econômica. O desenho abaixo demonstra os reflexos da Grande Depressão e o índice de desemprego neste período com relação a essa crise é correto afirmar. Então só tem um desenho ilustrativo para vocês, né, da época da depressão, e aqui embaixo as afirmações. Então o que foi a Grande Depressão, a crise de 29? Quebrou a Bolsa de Valores americana? Está correto. A sociedade americana ficou empobrecida? Está correto. Os Estados Unidos só conseguiu se reconstruir economicamente e gerar emprego ao longo da Segunda Guerra Mundial? Está correto. A letra A está certa. Tá? Letra B. Ocorreu na Alemanha? Não. Joga fora na hora. Tá? O Brasil foi um dos países capitalistas mais prejudicados com a crise dos Estados Unidos? Certo. A quebra do Brasil no sistema de produção cafeeiro? Certo. A queima do café no Brasil para manter os preços da saca? Certo. Então, a letra A e a letra C estão corretas. A crise foi no Brasil? Não, foi nos Estados Unidos. A América Latina foi a principal responsável devido ao grande consumo? Não. Cuba ajudou a desencadear a crise? Não. Então, corretas é a letra E, onde as questões A e C estão corretas. Tá? Número 4. Como sabemos, os fatores de produção são os insumos necessários para a existência da manufatura de bens e serviços. Com base nos estudos em sala de aula, marque a alternativa correta. Tá? Os fatores de produção são terra, tá certo, informações tecnológicas, tá errado, fluxo de caixa, nada a ver, e capital, tá errada a questão A. B. Os fatores de produção são os insumos necessários para a existência de uma empresa. Sem eles, não conseguimos produzir bens e serviços, tá certo. C. A tecnologia proporciona um aproveitamento melhor dos fatores de produção, tá certo. D. O fator de produção terra classifica a força humana, tá errado. A terra são as matérias-primas. Então a informação D tá correta, tá errada. Então a correta é a letra E, onde as questões B e C estão corretas, ok? 5. Essas duas questões são iguais, a 5 e a 6, já tinham visto isso no trabalho também, é idêntico, tá? As mesmas perguntas, a única coisa que está diferente é a curva do gráfico. Baseado na curva, vocês responderiam a questão de maneira correta. Observando o gráfico abaixo, marca a alternativa correta. Trata-se da curva da demanda? Trata-se. Essa curva aqui é da demanda, a letra A está correta. Trata-se da curva da oferta? Está errado. C. A curva é negativa, afirmando que quando o preço diminui, quando o preço diminui, a quantidade vendida aumenta? Tá certo. A letra A e C estão corretas. Tá? A curva é positiva? Não. Positiva é da oferta. Tá errado. Então a resposta correta era a letra E, onde as questões A e C estão corretas. Tá? Isso aqui era tão simples, na verdade, além de você saber possivelmente o que estava acontecendo, mas as duas questões eram idênticas, a 5 e a 6, e elas se contradizem uma com a outra. Então, se a letra E era correta na 5, só poderia ser a letra F na 6, que nós vamos ver lá. Ó. Então, aqui está o gráfico. Trata-se da curva da demanda? Não. Trata-se da curva da oferta? Sim, é a curva da oferta. Tá? A curva é negativa, afirmando que o preço diminui no mercado, a quantidade vendida aumenta? Não, está errado. É a letra D, a curva é positiva? É positiva. Afirmando que quando o preço aumenta, quando o preço aumentar, tá, a quantidade produzida vai aumentar? Tá certo. Então a correta na 6 é a letra F, onde as questões B e D estão corretas. Ok? A número 8. Estudamos que a curva da demanda e da oferta se deslocam sem com que se altere os preços. Marque a alternativa correta. O que faz com que a curva se desloque sem com que os preços aumentem? Falei bastante isso lá na nossa aula por vídeo, quando eu estava falando de oferta e demanda, falei que caía em prova, inclusive, vocês fizeram no trabalho também. Tá? Então, qual que é a resposta correta? Letra A, a alternativa, a curva da demanda pode variar de posição quando a renda dos consumidores aumentar e diminuir? Pode. Se nós venhamos a ganhar mais, nós vamos gastar mais, vamos comprar mais entrada de cinema, mais pizzas, mais quase todos os produtos. Tá?
A curva da oferta pode variar de posição quando temos variação dos custos de produção? Sim, é a única coisa que faz a curva da oferta variar é os custos. Quando os custos diminuem, nós produzimos mais. Quando os custos aumentam, nós produzimos menos, porque nós somos movidos pelo lucro. Então, quando nós temos mais lucro, nós queremos produzir mais daquele bem. Quando nós temos menos lucro, nós queremos produzir menos daquele bem. Tá? Sabendo só duas respostas corretas da 7, então nem sei mais. Sabendo só duas, eu já sei que só pode ser todas as alternativas corretas, porque não tem nenhuma outra dizendo que a letra A, B, C, D. Ó, sabendo que duas estavam corretas já eram suficientes. Mas vamos ler a C. No Brasil, os custos agrícolas de alguns produtos, como soja e milho, estão baixando devido os custos de produção estão baixando devido aos ganhos de produtividade? Correto. Estamos produzindo cada vez mais no mesmo alqueire, no mesmo hectare, tá? E isso está fazendo com que essa produção maior caia os custos em média por saca. Por isso que os produtores querem produzir cada vez mais. Tá certa a letra C. A letra D. O marketing pode ser uma variável de mudança na curva de demanda? Pode. É a função dos administradores, inclusive. Né? Criar marketings, criar necessidade na nossa cabeça para fazer com que o nosso consumidor venha consumir mais. Então, o marketing pode ser uma das variáveis de nós consumirmos mais. Necessidade de consumo é uma variável que pode fazer com que variar a curva de demanda? Sim, a necessidade. Se deve ter citado exemplos para vocês lá nas nossas aulas. Quando o governo às vezes cria uma lei, agora, por exemplo, aí, com a nossa pandemia que nós tivemos, teve uma necessidade de álcool gel, teve uma necessidade de máscaras no mercado. E isso fez com que o preço desses produtos aumentasse no mercado. Então, a correta é a letra F, onde todas as alternativas estão corretas. Ok? A 8, finalmente, tá? Trata-se de elasticidade. Quando lemos no jornal a seguinte notícia sobre duas empresas no mercado de refrigerante. Na sala de aula nós falávamos bastante de coca, de outras bebidas, né? Ou nas aulas vídeo nosso aí. Tá? Aqui eu dei exemplo de duas empresas de refrigerantes que não existem, só para a gente ter uma noção de como funcionava. Então, lemos no jornal a seguinte notícia das empresas de refrigerante. A empresa Vascão e Cia não teve sua demanda afetada pela alta de preço do mercado. Não teve. Tá? Então, subiu o preço e não deixou de vender. Tá? Okay? Por outro lado, sua concorrente Mengo Limitada teve uma drástica redução nas vendas da quantidade vendida devido a esse mesmo aumento dos preços de venda no mercado. Então, imagine que as duas empresas tiveram um aumento de 10% no mercado, a empresa Vascão ali não teve mudança nas vendas, e a empresa Mengo tem uma drástica redução nas vendas pelo fato do preço ter subido. Tá? As afirmações eram o seguinte: letra A, a empresa Vascão tem sua demanda inelástica? Certo, inelástica. Os preços subiram e a demanda não foi elástica, ela foi inelástica, reduziu muito pouco. Ali na prova, inclusive, falei que não reduziu nada. Tá? Então, subiu o preço e não reduziu a quantidade vendida. Demanda inelástica. A empresa Vascão tem sua demanda elástica? Não, está se contradizendo. Então, a letra A está correta. A letra C, a empresa Mengo tem sua demanda elástica? Tem. Ela subiu o preço e deixou de vender muitas quantidades. A demanda é elástica. Tá? E a letra D, a empresa Mengo tem sua demanda inelástica? Não, é elástica, que nós já conversamos anteriormente. Então, a correta é a letra E, onde as questões A e C estão corretas. Tranquilo? Então, eram 8 questões de prova. Tá? E são essas afirmações aí. Beleza? Tranquilo? Logo a seguida eu já passo mais vídeos para vocês nas nossas aulas aí. Um abraço.